divulgamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. O fim do jogo, a divulgação e a derrota final da Cabala, por David Wilcock, 6 de dezembro de 2016. A Cabala está mais perto de se expor e de ser derrotada do que nunca. A verdade está a explodir através da internet, à medida que uma investigação liderada por civis decorre. Será que a Cabala está a planear um final apoteótico para criar uma distração em massa e aliviar a pressão? Poderá a sua jogada final realmente ser a divulgação? E se essa divulgação pré-planejada se revelar muito mais épica e surpreendente do que alguém poderia ter imaginado? A fim de configurar essa história assertivamente, primeiro temos de expor exatamente o quão rápido a Cabala está a cair neste momento. Então, nós iremos entender que eles não têm nenhuma escolha senão a de fazer as suas jogadas finais. Parte 1. Novas e incríveis informações, por David Wilcock. A divulgação está mesmo à porta. Nunca antes vimos tantos sinais tangíveis de progresso em direção a um avanço eminente. As informações mais recentes, ao nível das camadas mais profundas do encobrimento OVNI, é das mais fascinantes que já recebemos. Se isso for verdade, estaremos prestes a viver os eventos mais significativos em toda a nossa história registrada na Terra. Informação muito cósmica e capaz de mudar o mundo tal como o conhecemos. Em breve poderá descer sobre nós, a partir do nível oficial, um cenário de divulgação parcial. Isso poderia incluir a revelação de edifícios surpreendentes, de tecnologia avançada, assim como cidades inteiras que estão sendo descobertas sobre o gelo da Antártida. Imagine que um dia acorda para descobrir que ruínas hiperfuturistas estão a ser reveladas na Antártida. Você não está a ver isso na série Ancient Aliens ou em sites de notícias alternativos, mas por todos os lugares, em todas as principais plataformas de comunicação social que existem. Imagine jornalistas e oficiais militares a revelarem estas descobertas incríveis, com vídeos filmados no local. Um evento desta magnitude poderá ser muito mais perturbador do que qualquer catástrofe do tipo do 11 de setembro. A elite no poder pode muito bem estar à espera de algo inesperado e de dimensões épicas. Vire o jogo na nossa civilização e possa tornar irrelevantes e fazer esquecer todas e quaisquer notícias anteriores. Apenas agora isso pode ser discutido. Corey Goode foi informado da descoberta das ruínas épicas na Antártida há aproximadamente 3 meses, e nem sequer foi autorizado a dizer ao David o que estava a acontecer. Nós apenas agora fomos autorizados a divulgar estes dados críticos e sensíveis a tempo para o público. Uma vez que existe uma grande quantidade de informações para partilhar, esta atualização é definitivamente um longo vídeo, mas vale a pena. Para estabelecer esta incrível nova informação de divulgação na parte 2, é importante primeiro estabelecer o backstory
de eventos atuais, através dos quais tal evento de divulgação seria visto a ocorrer. A natureza integral e grotesca do grupo oculto, que tem escondido a verdade durante muito tempo, está a ser finalmente exposta. Caia na real. A eleição presidencial de 2016 foi sem dúvida a batalha política mais polêmica e desagradável da história norte-americana. Isso tem sido bem reportado por quase todos em ambos os lados do espectro político, então não vamos rever todos os detalhes aqui novamente. Mesmo antes da publicação do artigo, um misterioso grupo chamado Prop or Not apareceu subitamente do nada e emitiu uma espécie de lista McCarthy de falsos sites de notícias, supostamente sob o controle russo. Os principais meios de comunicação agiram como se esta hit list fosse tão significativa quanto a invenção da roda. Eles imediatamente adotaram o termo fascista e orwelliano, fake news, notícias falsas, nos seus produtos titubeantes, a que deram o nome de marca registrada Real News, notícias reais. Cada link listado na compilação completa de sites desta lista negra, mais de 100 no total, já estão a ser bloqueados ou viram os seus fundos barrados pelo Facebook, Google, Apple, Snapchat e outros. Um grande conflito. De acordo com Glenn Greenwald, do Intercept, a lista Prop or Not de outlets de desinformação russa incluem o WikiLeaks e o Drudger Report, bem como sites de esquerda críticos dos Clinton, como o Truth Halt, Black Agenda Report, Trudging in Naked Capitalism, bem como sites libertários como antiwar.com e o Instituto Ron Paul. Um jornalista que escreve para o New Yorker e criticou o Prop or Not, dizendo que essa definição de notícias falsas incluía críticas aos Estados Unidos, Barack Obama, Clinton, União Europeia, Angela Merkel, NATO, Ucrânia, ao povo judeu, aos aliados dos Estados Unidos, aos principais meios de comunicação social, aos democratas e aos centros de direita ou centros esquerda e os moderados de todos os tipos. Esses critérios naturalmente poderiam incluir não apenas as organizações russas de comunicação controladas pelo Estado, como o Russian Today, mas quase todos os canais de notícias do mundo, incluindo o próprio Post. O Activist Post é um dos muitos sites agora apelidados de notícias falsas, disse. No entanto, também é um momento estimulante, pois sabemos que fazemos parte de uma tal revolta gigantesca em que o aparelho entrincheirado do próprio Estado declarou a informação como o seu inimigo e reconhece que deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter o seu tênue monopólio da verdade. Você é quem decide o que é verdade. Estamos apenas a testemunhar uma das formas mais visíveis do mesmo encobrimento que escondeu a realidade OVNI de nós ao longo de mais de 80 anos. Consistentemente considerando todos os avistamentos de OVNIs como notícias falsas. Os meios de comunicação patrocinados pelo Estado se envolveram-se em operações psicológicas ou psyops, para desacreditar testemunhas e delatores desde o início. Uma atualização. A nossa estação de TV, Gaia, conseguiu entrar na lista de notícias falsas, e é assim que você fica com a certeza de que nós estamos a falar sério. É irônico, não é? A internet abriu uma era em que nós, as pessoas, agora começamos a decidir
quais as fontes de comunicação queremos consumir e o que nós escolhemos acreditar no dia a dia. O que é que você quer dizer exatamente com a palavra falso? Por definição, os documentos de Snowden seriam falsos também. Contudo, as operações que foram expostas são tão sérias quanto a um ataque cardíaco. Como o Global Research tão brilhantemente afirmou a 1 de dezembro de 2016. Os editores e escritores dos meios de comunicação tradicionais que produzem esses artigos parecem nem notar que as suas publicações foram apanhadas em mentiras colossais, uma após a outra. Das reivindicações das armas de destruição maciça iraquianas usadas para justificar a invasão e ocupação ilegal do Iraque em 2003, a mais recente inundação com a propaganda governamental em apoio às guerras neocoloniais na Líbia e na Síria e aos assassinatos com drones num número crescente de países. Tudo justificado em nome dos direitos humanos e da guerra contra o terror. Não existem instituições em qualquer parte do mundo mais aptas a produzir notícias falsas do que os meios de comunicação americanos controlados pelas corporações. O Pizzagate. O Real News é nada mais do que um esforço de última hora para influenciar os 15% ou assim de pessoas que ainda dão ouvidos aos meios de comunicação estatais corporativos. Talvez o único alvo de forma mais vigorosa da Real News seja algo chamado Pizzagate, que conquistou a internet de assalto, em particular as gerações mais jovens no YouTube. Começou quando palavras específicas relacionadas com alimentos como pizza, hot dog, queijo, macarrão, molho, sorvete e noz apareceram com muita frequência nos e-mails dos WikiLeaks enviados pelos associados dos Clinton, John Podesta. Divulgação integral. Esta é a parte deste artigo até a qual você pode chegar sem encontrar algumas informações perturbadoras que podem ser novas para você. Se você começar a ficar perturbado por qualquer coisa que ouça aqui e que ainda é muito leve em comparação com muitos dos vídeos, por favor, salte para a parte do vídeo com o título A Mentira como Todos os Dentes que Tem. E volte a esta parte mais tarde. Se existir alguma hipótese de que estas alegações sejam verdadeiras, devemos as vítimas sermos fortes o suficiente para olhar a verdade. Nota: dado a natureza extremamente gráfica e perturbadora do caso Pizzagate, bem como o facto de existirem inúmeros jornalistas e cidadãos independentes a investigar e a publicar os seus relatos na internet, optamos por não traduzir esta parte do artigo. Contudo, para aqueles que buscam a verdade sobre este caso, uma pesquisa pela hashtag Pizzagate na internet revelará muitos vídeos e artigos que poderão explicar tão bem ou melhor quais os envolvimentos e implicações deste caso. De qualquer forma, fica aqui um resumo dos pontos mais importantes do que se refere ao Pizzagate. A descoberta nos e-mails do WikiLeaks de expressões relativas a alimentos e usadas de forma peculiar combinou bem com a divulgação quase simultânea pelo WikiLeaks também de um documento do FBI de 2007 intitulado Símbolos e logotipos usados por pedófilos para identificar as suas preferências sexuais. O link para acesso deste documento estará na descrição deste vídeo. Isso foi revelado numa apresentação de slides
logo após a publicação inicial do FBI em 2008. Nós encontramos o slideshow introduzindo o número de código Q-FBI-2200-005-06. Apareceu no SlideShare uma divisão do LinkedIn. Palavras-chave relacionadas com os alimentos usadas para falar em código. Dos 2.060 e-mails totais, existem 149 casos de referência à palavra pizza na compilação dos e-mails Podesta. 73 deles sobre cachorro-quente, 85 sobre queijo, 78 relativos à massa, 41 sobre molho, 84 sobre gelado e 47 sobre nozes. É mencionada a palavra mapa, que pode referir-se a uma pista reveladora que poderia destruir toda a rede criminosa se deixada para trás, tais como evidências de DNA, que surge 917 vezes. Isto é em quase metade de todos os e-mails. As autoridades judiciais e os recursos online do dicionário urbano identificaram os termos específicos que acabam de mencionar pizza, queijo, molho, macarrão e etc. como palavras-chave para o tráfico sexual infantil. A mentirem com todos os dentes que têm. Como David afirma já desde vários anos, ao lidarmos com a escuridão que existe na Cabala, se você vomitar, você vai se sentir melhor. Nós nunca tivemos a certeza sobre como exatamente a Cabala iria acabar. Os detalhes absurdamente negativos do Pizzagate finalmente alimentaram toda a fúria do público. Como o Pizzagate tornou-se viral, a BBC juntou-se à NPR, ao New York Times e a outros canais auto-intitulados de Real News, ignorando as volumosas evidências que existem e mentindo com todos os dentes que tem. Alefantes, o dono da cadeia de restaurantes e pizzarias no epicentro do escândalo, está a ser entrevistado como a triste vítima de um grande embuste da internet, de notícias falsas com nenhumas evidências. Na descrição deste vídeo você encontrará um link para o artigo da BBC que esteve no topo do Digg.com no dia 1 de dezembro deste ano. Nenhuma vítima se apresentou, não existe nenhuma investigação, e evidências físicas, isso também não existe. Mas milhares de pessoas estão convencidas de que a rede de pedofilia envolvendo pessoas ao mais alto nível do Partido Democrata Americano está a operar a partir de uma pizzaria em Washington. Mais do que suficientes evidências para a abertura de um processo criminal. Se confrontado cara a cara com esta verdade é muito perturbador e pode exigir um tempo significativo para integrar e processar. David Wilcock escreveu extensivamente sobre a pedofilia da Cabala na seção 3 do artigo Tirania Financeira, há quase 5 anos, a 13 de janeiro de 2012. O link para acesso a esse artigo também estará na descrição deste vídeo. Isso inclui uma denúncia sobre a Associação Norte-Americana de Amor Homem-Criança, cuja sigla é NAMBLA. A David foi especificamente solicitado que divulgasse essas informações pela Aliança, apesar das suas próprias reservas pessoais. Existem muitas mais provas do que as suficientes para o Pizzagate levar a prisões e processos criminais. Isso vai acontecer em breve e, por favor, não faça justiça pelas suas próprias mãos, como foi feito a 5 de dezembro, quando um homem provocou um tiroteio num restaurante do Comet Pizza.
A Cabala fará qualquer coisa para suprimir a exposição da pedofilia e do tráfico de crianças no mais alto nível da sociedade ocidental. A Aliança. David Wilcock foi informado sobre a aliança que está a trabalhar para derrotar a nova ordem mundial Cabala ou os chamados Illuminati em 2009, pelo informador de alto nível Pat Patterson. Corey Goode havia anonimamente mencionado a aliança em fóruns de discussão há anos e uniu publicamente forças com David Wilcock no início de 2015. Temos discutido conjuntamente a realidade da aliança desde então, inclusive através do nosso programa na Estação Gaia, o Revelações Cósmicas. Quem tem muito mais espectadores do que os próprios programas Real News da CNN. As evidências a favor da existência da aliança são cada vez mais óbvias. O Wikileaks é um grande exemplo. O site Inquisitor foi um dos muitos sites a relatar as mais recentes e surpreendentes revelações públicas da aliança, que ocorreu pouco antes da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Eles relataram a chegada do Dr. Steve Pieczenik, dando um rosto oficial e voz à aliança, sobre a qual temos falado ao longo de todos estes anos. O Dr. Pieczenik sobre a aliança. Aqui está um encerto do artigo de 2 de novembro do Inquisitor sobre este surpreendente avanço. O link para acesso à matéria completa também estará na descrição deste vídeo. O Dr. Steve Pieczenik fez uma série de acusações sérias no YouTube que, se comprovadas, facilmente se tornarão as mais importantes da história americana. Pieczenik é um PhD de Harvard e foi vice-secretário de Estado adjunto sob Henry Kissinger, Cyrus Vance e James Baker. Ele também serviu as administrações presidenciais de Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan e George W. Bush. Ele tem sido apelidado como um dos homens mais brilhantemente competentes no campo do terrorismo pela jornalista vencedora do prêmio Pulitzer, Mary McCrory. Tom Clancy literalmente baseou seus livros na experiência deste indivíduo. No primeiro vídeo que ele divulgou ontem, o Dr. Pieczenik anuncia que ele representa uma ampla coligação de muitos indivíduos do FBI, da CIA, da inteligência militar e de homens e mulheres de outras 15 organizações de inteligência. Eles estão envolvidos num contragolpe não violento contra o golpe suave que ele afirma que os Clinton, a atual administração e muitos outros altos funcionários do governo promulgaram através da usurpação do poder judicial e de muitas outras instituições americanas. Ele também afirmou que ele e os seus amigos são a fonte dos e-mails vazados pelo Wikileaks, o que corroboraria o premiado ativista de direitos humanos Craig Murray após a sua visita amistosa a Julian Assange há 2 semanas. Posso afirmar com 100% de certeza que não é nenhum interveniente estatal ou agente russo ou o que deu o material ao Podesta, o do Comitê Nacional Democrático ao Wikileaks. No seu segundo vídeo, Pieczenik entregou uma mensagem chocante. Segundo ele, Hillary Clinton está prestes a ser acusada não só de obstrução à justiça, mas também de sexo com menores. Segundo o Dr. Steve Pieczenik, tanto Hillary Clinton como seu marido têm relações sexuais com crianças menores de idade, e ele afirma que eles têm as provas para isso. Vamos ouvir agora a transcrição.
Aqui está um trecho da transcrição das próprias palavras do Dr. Piecznik. Isso equivale à maior revelação pública da Aliança até a presente data. O link para essa revelação total também estará disponível na descrição deste vídeo. Steve Piecznik, em 2/11 de 2016. Transcrição parcial. Os Clintons estiveram envolvidos na cooptação da nossa Casa Branca, do nosso sistema judicial, da nossa CIA, do nosso FBI, do nosso Procurador-Geral, Loretta Lynch, e do nosso diretor do FBI, James Comey, já desde algum tempo. No entanto, a fim de pôr um fim a este golpe, nós, na comunidade de inteligência e outros envolvidos informalmente juntaram-se. Com a sua permissão, eu estou a começar a anunciar que iniciamos um contragolpe através de Julian Assange e do WikiLeaks. Eu sou apenas uma pequena parte de algo muito maior do que eu. Foram os bravos homens e mulheres que estavam no FBI, na CIA, o diretor de inteligência, a inteligência militar e os homens e mulheres em 15 outras organizações de inteligência que estavam doentes e cansados de ver esta corrupção na Casa Branca, Departamento de Justiça e nos sistemas de inteligência. Decidimos que havia algo que precisávamos de fazer para salvar a República. Um conflito muito mais alargado. É profundamente gratificante para a Aliança ter finalmente produzido um porta-voz que serviu em várias administrações dos Estados Unidos. Ainda estamos apenas a ver o início de um processo completo de divulgação. Em última análise, vamos descobrir a verdade sobre uma batalha cósmica pela sobrevivência da espécie humana na Terra. A Cabala, que agora está a mostrar abertamente a sua oposição às fake news, tem suprimido a verdade sobre os OVNIs ao longo de mais de 80 anos. Qualquer tipo de divulgação formal, como a das ruínas antigas superavançadas na Antártica, seria uma enorme viragem no jogo que poderia criar uma enorme distração. Parece que a Cabala reservou esta carta durante todo este tempo e pode estar prestes a jogá-la. A conexão Podesta Divulgação. Em 9 de maio de 2001, o Dr. Steven Greer reuniu 39 denunciantes no National Press Club, em Washington, D.C., num evento intitulado The Disclosure Project. Esperava-se que isso levasse a um reconhecimento formal de que não estamos sozinhos. O movimento foi ganhando ânimo até que foi aniquilado pela distração do 11 de setembro, alguns meses mais tarde. A 13 de fevereiro de 2015, Podesta tweetou: "Finalmente, minha maior falha em 2014, mais uma vez, não garantir a divulgação dos arquivos OVNI. Isso desencadeou uma tempestade na internet." No dia seguinte, 14 de fevereiro de 2015, dia dos namorados nos Estados Unidos, o presidente do projeto de divulgação, o Dr. Steven Greer, num local de Washington, D.C., fez o seguinte anúncio no seu site: "O Dr. Steven Greer está agora a confirmar pela primeira vez que foi John Podesta a quem ele forneceu o extenso briefing sobre OVNIs logo após o presidente Obama assumir o cargo em 2009. Veja a carta de apresentação ao presidente Obama no link que será fornecido na descrição deste vídeo. O Dr. Greer afirma: "Um advogado que trabalha com o Sr. Podesta solicitou o briefing e nós reunimos um extenso arquivo para o Sr. Podesta informar o recém-eleito presidente Obama.
Houve também apoio para esse processo de um alto funcionário da CIA que está interessado na divulgação, e o briefing também foi dado ao então diretor da CIA, Leon Panetta. O Sr. Podesta veio publicamente apoiar a divulgação após o histórico evento de 2001, National Press Club Disclosure Project, organizado pelo Dr. Greer. O Dr. Greer continua: estamos animados por o Sr. Podesta permanecer um fervoroso defensor da divulgação, e nós continuamos a defender a revelação de informações classificadas como secretas ilegalmente e de tecnologia relacionada de OVNIs. O passe Ave Maria. A Cabala pode usar a divulgação como o seu passe Ave Maria enquanto está à beira da derrota, o que agora parece estar muito eminente. O passe Ave Maria é quando um jogador de futebol americano faz um lançamento fazendo a bola percorrer quase todo o comprimento do campo, numa tentativa desesperada de marcar um touchdown, que vire o resultado no último segundo. Neste caso, o futebol pode ser muito parecido com um disco voador. Os e-mails do WikiLeaks agora revelam conexões intrigantes relacionadas com a divulgação. Isso inclui as comunicações entre Podesta e Edgar Mitchell, bem como o delator dos Blink-182, Tom DeLonge. DeLonge afirmou estar em contato com pelo menos 10 diferentes informadores de alto nível que estão a fornecer-lhe informações classificadas. Baseado nos conteúdos do livro de DeLonge, Secret Machines, que são verdades disfarçadas de ficção, parece que ele está a ser informado de acordo com as ideias-chave daquilo a que chamamos de cenário de divulgação parcial. Mais sobre isso a seguir neste vídeo. Os vilões e a aliança. No caso de um evento de divulgação integral, todos descobrirão que os vilões no nosso enredo cósmico são muito mais maus do que a maioria das pessoas poderia ter imaginado. Os vilões incluem extraterrestres altamente agressivos e negativos que formaram parcerias complexas com os grupos da Cabala, nova ordem mundial aqui na Terra. Tortura, estupro e assassinatos criam verdadeiramente a energia da qual estas entidades negativas se alimentam, conhecida como Lush, no tenebroso e obscuro mundo da Cabala. Esses atos de tortura, em particular em crianças, também criam dissociações na mente delas, que permite a sua programação mental para fazerem coisas ocultadas sobre barreiras amnésicas. Temos um vídeo falando sobre a programação monarca. Ele se encontrará na descrição deste vídeo. Ao mesmo tempo, a aliança que resiste a estas forças negativas é muito maior e mais organizada do que a maioria das pessoas entende, mesmo que elas até saibam disso. Esta aliança também está a trabalhar com extraterrestres positivos, o que se percebe uma vez que se começa a explorar de forma mais aprofundada os subgrupos secretos que nela trabalham. A Aliança lançou vários filmes conhecidos que tentam lançar luz sobre o controle mental e muitos outros aspectos da Cabala. Mais recentemente, isso incluiu o Capitão América, o Soldado Invernal e o Capitão América Guerra Civil. Uma atualização. Se você é um iniciado na pesquisa sobre a influência da Aliança em certos filmes de super-heróis da Marvel, o artigo Perspectiva Cósmica da Derrota da Cabala é de leitura obrigatória, um dos melhores e mais importantes já escritos sobre esse tema.
O link para acesso a esse artigo estará também disponível na descrição deste vídeo. Fique atento à segunda parte. Esta parte inteira deste vídeo foi escrita originalmente com uma introdução a um artigo que está sendo desenvolvido com Corey Goode. Esse artigo está quase terminado e será enviado para a direção artística, mas eu queria publicar este primeiro, para que tivesse tempo para ser processado. Esperamos ter o resto pronto em muito breve. Fique ligado! Um aviso legal. Por favor, não incomode os indivíduos ou empresas listadas aqui. Deixe as autoridades policiais, o FBI e outras agências policiais legítimas fazerem o seu trabalho. Isso é muito importante. Como uma palavra final, confira esta atualização que David Seaman publicou hoje sobre os meios de comunicação terem declarado este caso, o Pizzagate, muito significativo como não sendo nada, apenas notícias falsas. Ele está completamente ao rubro, muito fluente e com a precisão e a velocidade de um advogado de topo, sendo que ele faz uma pergunta extremamente condenatória após a outra, resumindo muito do que dissemos aqui. O link para acesso a essa declaração estará na descrição deste vídeo. Agradecemos por ter acompanhado até aqui. Em breve estaremos postando a parte 2 deste incrível e impressionante artigo de revelação de David Wilcock e Corey Goode. Até a próxima! Para mais informações, acompanhe as postagens em nossa página do Facebook, @Nova Humanidade, e em breve uma série de hangouts serão marcados em nosso canal para debater esses e outros temas. E lembrem-se todos, tudo é energia. Desperte, se inscreva em nossos canais e dê um joinha no vídeo, é de graça.